Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e glorificado. Salve Maria, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coleteria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido e querida de Deus, paz e bem. O Evangelho de hoje é um Evangelho que convoca nosso coração a Deus, para que nós, ao olharmos para o nosso Deus, possamos ser atraídos por Ele e viver com Ele. E aqui é algo muito, muito importante para todos os cristãos. Não é algo fácil, mas é o nosso chamado. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Como anda o nosso julgamento de nós mesmos, em especial quando nos vimos em relação aos outros? Nós precisamos, o Evangelho traz esses dois pontos, que são muito importantes, que nós vamos falar aqui. Nós precisamos olhar para cada um de nós e nos reconhecer pecadores. E para isso, a gente não pode mais nos comparar com o irmão do lado. Isso é perigoso, porque isso nos afasta muitas vezes do olhar misericordioso e pode até mesmo nos seduzir para um lado como os fariseus. Um lado que são as pessoas que se colocam acima das outras. São os escolhidos, são os santos, são os perfeitos. Tolice pensar assim, porque nenhum de nós é. Nós somos todos pecadores. Agora, como que nós conseguimos ter essa ótica para que a gente se coloque a serviço? A gente precisa trocar esse mecanismo de nos olhar. A partir de agora, que a gente possa se olhar sob o Cristo. Ele é o nosso referencial. Também podemos ter Maria como essa referência, porque a gente sabe que Maria é imaculada, ou seja, Maria nunca pecou. Então, esses dois são os nossos referenciais
ao olharmos para a nossa vida. E assim a gente consegue tranquilamente perceber que todos nós pertencemos a este grupo que é chamado por Cristo. Jesus fala: não vim para chamar os justos, mas sim pecadores. Por quê? Porque, na verdade, todos nós somos pecadores. Por isso, Jesus vem para chamar a todos. Que a gente possa viver nessa grande harmonia. Por que harmonia? Porque ao olharmos para nós como um conjunto de pessoas que precisam de Deus, nós temos a capacidade de ter mais compaixão, mais misericórdia, mais amor para o irmão e a irmã que estão cometendo erros, como nós mesmos. Claro, a gente busca não errar, não pecar, viver o mais próximo de Jesus. Mas isso não nos faz perfeitos. A perfeição nós alcançamos por graça e misericórdia de Deus. Mas enquanto estamos na peregrinação a Deus, nós estamos na mesma linha. Por isso a gente é capaz, pela graça do Senhor, de olhar para o nosso erro e para o erro do irmão e colocar ali misericórdia. Um olhar como o olhar de Cristo ao ver Mateus, que aqui no Evangelho chama de Levi. Olha para ele e tem compaixão. E a compaixão faz o quê? Faz a gente chamar para o nosso lado. Não afastar. Não afastemos as pessoas do Senhor. Não julguemos que alguém é indigno de Deus, nem mesmo nós. Mas façamos como o próprio Cristo. Convidemos a todos, porque o convite vem dele. E é mais uma vez importante falar: Jesus veio para todos, porque todos nós somos pecadores. E ao olhar assim para a nossa realidade, a gente consegue sentar à mesa com todos os irmãos. Esse é o segundo ponto do Evangelho. Perceba no tempo de Cristo e ainda hoje, os iguais, eles se atraem, né? Existem grupos. Então tem um grupo da igreja, tem um grupo do trabalho, tem um grupo disso, daquilo, tem grupo que gosta de tal música, outro de outra, tem os mesmos hobbies, tem um grupo das mães, tem um grupo do terço. Só que Jesus vem dizer a cada um de nós: parem de viver em grupos. Não é que a gente não vai ter os nossos grupos, isso é natural do ser humano. Mas o nosso coração precisa ser aberto para transitar no meio de todos. Porque o nosso convite é convidar a todos para estar com Cristo. Então a gente precisa ter trânsito livre em qualquer lugar. Não olhar mais se aquele grupo é assim ou assado. Saber, pela graça e pelo discernimento de Deus, saber conviver com todos e levar a cada um aquilo que Deus nos capacita a levar. Vai ter lugares que você não vai ter receptividade para falar abertamente, mas o seu jeito, as suas ações e reações também dão um testemunho, e um ótimo testemunho, do que é viver no amor de Deus. Que a gente possa guardar essas duas ferramentas, esses dois itens indispensáveis para o nosso dia a dia. O olhar para nós e para os outros, sabendo que somos todos filhos e filhas de Deus, peregrinos do seu amor e, portanto, nenhum de nós está ainda no grupo dos justos,
e isso nos faz ter um nivelamento e uma melhor aproximação. Não se sentir superior a ninguém, ser capaz de amar e perdoar a todos. E um segundo ponto, sermos capazes, por conta desse nivelamento, sermos capazes de conviver com todos e espalhar o amor de Deus conforme Ele nos revelar. Que vivamos sempre na graça de Cristo e peçamos a Ele que Ele permaneça em nós para a gente espalhá-lo conforme Ele quer. Querido Jesus, nós te agradecemos por sua palavra de hoje. Te pedimos que para tudo isso ser cumprido na nossa vida, nós sabemos que somos necessitados de Ti. Por isso, fica conosco, Senhor. Fica conosco e permaneça no meio de nós. Amém.